nome desse bicho é lebre do mar, o nome científico é Aplysia. Um mecanismo interessante de defesa é que muitos moluscos, entre eles gastrópodes e cefalópodes, apresentam uma glândula de tinta. Essa glândula de tinta, ou glândula de Nankin, o animal utiliza para se defender. Ele solta essa secreção que na água dissolve muito rapidamente e forma uma nuvem escura. E ele com isso consegue fugir, tá, do predador. E no episódio de hoje vamos falar sobre esses animais que apresentam corpo mole, os moluscos. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que se refere ao grupo dos moluscos, ao filo molusca. Depois dos artrópodes, os moluscos representam o segundo grupo mais bem sucedido de toda a zoologia. Lembrando que o sucesso de uma categoria biológica, animal ou vegetal, se dá pelo número de espécies que já foram catalogadas e identificadas pelos cientistas. No caso, você tem aqui mais de 100 mil espécies que foram divididas nos mais diversos tipos de ambientes. Você vai encontrar moluscos predominantemente aquáticos. Então você vai encontrar muitas espécies em ambiente marinho, muitas espécies em ambiente dulcícola e algumas espécies em ambiente terrestre úmido, não terrestre tão seco. Dentre os moluscos, você vai encontrar esses animais divididos em 5 classes principais. Dessas 5 classes principais, 3 são mais importantes. A classe mais importante, porque predomina nos 3 ambientes, marinho, dulcícola e terrestre, corresponde aos univalves, também chamados tecnicamente de gastrópodes. A segunda maior classe é a chamada classe bivalva, bi-2, valvas, 2 valvas, 2 conchas, figurando entre animais filtradores, como ostras, mariscos, fungos e mexilhões. E nós temos a maior classe em forma de tamanho do organismo, que seria os cefalópodes. A lula colossal é um animal que pode atingir até 12 metros de comprimento, representando um grupo dos chamados cefalópodes, lula, polvo, sépia, náutilus e argonauta. E as outras 2 categorias, outras 2 classes, os quítons, e os dentálios, representam uma pequena parcela desse grande filo animal. As características dos moluscos são eventualmente solicitadas em algumas provas de vestibular. No entanto, quando algum evento que aconteceu no cotidiano acontece no que diz respeito à atividade dos moluscos, isso pode ser solicitado. Alguns anos atrás, houve o desastre da Samarco, onde a lama daquela mineradora, que devido ao rompimento da barragem, ela invadiu o Rio Doce, na região de Mariana, e depois do Rio Doce ela desemboca no litoral do Espírito Santo. Ali, essas partículas em suspensão na água acabaram se acumulando em animais que são filtradores. E entre os principais animais filtradores dos ecossistemas aquáticos, tanto dulcícola como marinho, você vai encontrar os moluscos bivalves, que são eventuais indicadores de poluição de água. Agora, de modo geral, o corpo de um molusco ele é formado de um pé, de uma massa visceral, de um manto, a maioria das espécies apresentam concha, e uma região anterior que se destaca, que é a região cefálica. Nós vamos esquematizar para você, de modo geral, um molusco que pertence a uma classe, aqui é a classe mais numerosa, que é a chamada classe gastrópoda, onde você tem o termo gastro, barriga, podo, pé junto à barriga. Se você pegar um molusquinho, um caramujo de jardim, um caramujo que você encontrou na praia e fazer uma secção, um corte longitudinal no corpo desse organismo, você observará basicamente esse esquema aqui, onde você vai ter, na maioria das espécies, um exoesqueleto de natureza calcária, não exoesqueleto quitinoso que nós vimos lá nos animais do filo artrópoda. Esse exoesqueleto é representado por uma estrutura que você vai chamar simplesmente de concha. Quem produz a concha? A produção da concha é feita por células epiteliais que recobrem completamente o corpo desse animal. E essa cobertura
estrutura do corpo do animal é feita por esse epitélio pluriestratificado, que nós vamos denominar simplesmente manto. Em algumas espécies de moluscos gastrópodes, como por exemplo as lesmas, esses animais não produzem a concha. Então a lesma, a aplísia, que é um molusco gastrópode que ocorre em ambiente marinho, é um animal desprovido de concha, mas a maioria deles vai apresentar. Essa concha, ela é resultado de uma secreção de células do manto. O manto, ele formará dobras, tanto na parte posterior do animal, como junto à sua região anterior. E nessa região anterior, destaca-se, olha só, a região da cabeça, a região cefálica desse animal, apresentando órgãos sensoriais que descreveremos a seguir. E junto à região inferior, nós temos a região pedal do animal, que seria o grande pé ventral musculoso. Então, vamos dar uma olhadinha na anatomia, na fisiologia desse animal. Então, toda essa região que vamos achurar aqui, ó, vai abrigar, vai albergar os mais diversos tipos de órgãos viscerais relacionados à fisiologia desse organismo. Veja, nessa parte anterior, nós temos uma dobra do manto. Essa dobra do manto, ela pode receber duas denominações. Veja, ela está em contato aqui com o ambiente e essa abertura poderá ser chamada de poro respiratório ou, se você quiser usar o termo, espiráculo também pode. Vamos considerar que esse organismo é um organismo terrestre, então ele está em ambiente aéreo, tá? Então, do ar atmosférico, o oxigênio do ar e outros gases vão entrar junto a essa cavidade. Só que esta cavidade, vamos deixar um pedaço dela dobrada aqui para vocês entenderem. Eu só cortei essa parte posterior. Então aqui eu vou ter uma pressão parcial de oxigênio na ordem aí de 20%. Sobre essa parede dessa dobra do manto aqui, existe uma riqueza em pequenos vasinhos sanguíneos. Só que não são vasos capilares. Os capilares, eles são exclusivos de organismos que apresentam sistema circulatório do tipo fechado. E na maioria dos moluscos existe uma exceção, que falaremos, esses animais apresentam sistema circulatório do tipo aberto ou lacunar, assim como vimos lá nos vídeos anteriores sobre os artrópodas. Esses vasos sanguíneos, eles incumbem-se de, olha só, de remover o oxigênio que está nessa bolsa. Aí o oxigênio se incorpora aos líquidos corporais desse animal, pode usar o termo sangue, esses vasos se unem e aqui forma-se uma câmara pulsátil, tá? Que é, no caso, uma dilatação desses vasos, formando aqui o que você pode colocar como o coração desse organismo. Aí, a partir do coração desse organismo, bombeia-se esse sangue, esse líquido corporal, para espaços existentes entre os mais diversos órgãos viscerais. Vamos considerar que eu tenho aqui um determinado órgão visceral. Esse órgão visceral é uma glândula anexa ao trato digestório desse bicho. Essa glândula anexa aqui vai ser chamada simplesmente de hepatopâncreas. Esse hepatopâncreas que o organismo apresenta, veja bem, ele vai receber esse líquido contendo o oxigênio. O oxigênio ele vai se incorporar às células desse órgão, participando do ciclo da respiração celular. A partir do momento que ocorre a respiração celular, se produz, além da energia, se libera além da energia, água e gás carbônico. Então, o gás carbônico em alta taxa na célula, ele vai passar para os líquidos intercelulares. E aí, por difusão, esse CO2 acaba passando para essa cavidade e, obviamente, com uma leve contração dessa cavidade, esse CO2 passa a incorporar-se no ar atmosférico. Portanto, formando nessa região um órgão respiratório desse organismo. Agora que vem o detalhe. Se você considerar,
que esse organismo, ele é um organismo de ambiente terrestre, essa estrutura vai ser chamada simplesmente de saco pulmonar. Se ele for, eventualmente, um caramujo de jardim, uma lesma, que é um organismo terrestre. No entanto, se você estiver considerando, por exemplo, uma bionfalária, aquele molusco que atua como hospedeiro intermediário no ciclo de vida do xistossoma. Se você pegar um caramujo lá na praia, tá, que está submerso na água, aqui, ó, no interior desta cavidade aqui, eu encontrarei, né, uma série de quê? De filamentos que são denominados de filamentos branquiais. E aí, pelo espiráculo, entraria água contendo oxigênio dissolvido, que seria absorvido pela brânquia e depois de passar pela brânquia é que iria se incorporar aos líquidos corporais para chegar nas células. Então, se acaso esse organismo ele fosse, veja bem, um organismo aquático, tanto do ciclo como marinho, essa estrutura mudaria de nome. Ela seria chamada simplesmente de cavidade, que seria a cavidade do manto desse organismo que albergaria os filamentos branquiais. Vamos lá agora, tá? Além disso, você vai ter o seguinte, veja que não existe continuidade entre esse conjunto de vasos e esse, o que caracteriza nesses organismos um tipo de sistema circulatório chamado de sistema circulatório aberto ou lacunar. Só que marque um pequeno detalhe aqui. Quando se fala no caso de moluscos, o sistema circulatório ele predomina nessa categoria animal. No entanto, se você tratar dos organismos chamados de cefalópodes, a lula, o polvo, a sépia, o argonauta, vão fazer uma lula, né? Aqui para você, um animalzinho assim, ó, que apresenta uma cabeça diferenciada, apresenta os braços, né, junto com a cabeça, que são os seus tentáculos, apresenta aqui uma estrutura que é chamado de sifão inalante, sifão, nesse caso é o sifão exalante, usado para a eliminação de água, para a locomoção desse organismo, e aqui dois grandes braços que são providos de ventosas usados para a captura de suas presas. Nesse caso dos cefalópodes, como o animal apresenta um grande porte, há a necessidade de um sistema mais eficiente de transporte de substâncias ao longo do corpo. Portanto, nos cefalópodes, o sistema circulatório, gente, ele é, olha só, fechado, porque ele apresenta vasos denominados capilares, porque existe união entre esse vasinho e esse vasinho aqui, tá bom? Mas é uma exceção. Na maioria, você tem sistema circulatório do tipo aberto. Ora, vindo para essa região, nós notamos a região da cabeça desse bicho. Essa cabeça vai apresentar tentáculos sensoriais. Como o animal tem simetria bilateral, tá? Eu tenho um de um lado, outro do outro. Então aqui você vai encontrar os olhos desses organismos e aqui, nessa porção mais inferior, encontramos simplesmente um tentáculo que será um tentáculo sensorial desse organismo. Aí, um destaque, tá? Nessa região, nós temos a cavidade oral, a boca desse organismo. E no assoalho da boca desse organismo, existe uma espécie de língua raspadora. Essa estrutura é uma língua provida de uma série de dentículos córneos usados para raspar o alimento. Ampliando ela para vocês, você teria uma coisa aproximadamente assim, ó, junto a essa região, que é o assoalho bucal, uma série de dentículos, como se fosse uma motosserra, rasparia o alimento. E essa língua raspadora, ela é denominada de rádula. Veja,
A rádula é presente na maioria dos moluscos. Os bivalves, que são moluscos filtradores, não possuem rádula. No caso, esse animal tem rádula. O polvo tem rádula? Sim, tá? O polvo, nessa porção aqui, ó, fica entre os braços, ele apresenta a rádula modificada em 3 grandes dentões, que são chamados de bico córneo, que é usado para a tomada de alimento nesse organismo. Bom, vamos lá. O animal pegou o alimento. Existem espécies carnívoras, existem espécies herbívoras. À medida que ele pega o alimento vai passar para um pequeno tubo que corresponde à sua região de esôfago, tá? E do esôfago, o alimento ele vai cair numa cavidade, olha só, onde vai desembocar aquela glândula que citamos anteriormente, que é o hepatopâncreas, liberando enzimas sobre ela. Esta cavidade corresponde à cavidade gástrica ou simplesmente o estômago desse animal. Daí o termo gastrópoda. Ó, gastro, barriga, podopé, o pé ventral junto à região da barriga, tá? Ou seja, o pé está junto a essa região, daí o termo gastrópode. Depois de liberada a enzima, o alimento ele é digerido e aí o alimento passará para uma porção que será a porção intestinal do animal. E aqui tem uma coisa bem interessante. Ao longo dessa porção, que seria, no caso, o intestino deste organismo, haverá a absorção dos nutrientes que cairá direto nos líquidos corporais que são, olha só, impulsionados pelo coração. Só que depois de absorvido o alimento, o intestino ele sofre, olha só, uma inversão. Ele se volta para a parte anterior e esse organismo tem o ânus posicionado, note que coisa interessante, na parte anterior, tá, de seu corpo. O ânus desses animais fica posicionado junto à região da cabeça, caracterizando um processo que é chamado de autopoluição. Toda vez que o animal defeca, na verdade ele defeca sobre ele. Outro aspecto fisiológico bem interessante, tá, é a estrutura relacionada à excreção destas espécies. Nos moluscos, posicionados junto à massa visceral, nós notamos a presença de estruturas, olha só, chamadas de nefrídeos. Esses nefrídeos são como se fossem estruturas como um néfron, uma boca de uma corneta, provida de uma série de cílios vibráteis. À medida que esses cílios eles vibram, eles puxam desses líquidos corporais os excretas nitrogenados, lançam através de uma tubulação, tá, para que sejam eliminados para o ambiente através de um pequeno poro, chamado de nefridioporo. Essa estrutura, portanto, relacionada à excreção dos moluscos, são denominados de nefrídeos. O nefrídeo ele é formado de uma boca, chamado de nefridiostoma, e de um poro, chamado nefridioporo. Um par de nefrídeos, pelo menos, acontece, tá, na região lateral direita e na região lateral esquerda desse organismo. Vemos também, observando aqui, ó, junto a essa região, tá, o grande pé, tá, o pé ventral musculoso. Muitos desses pés são providos de glândulas, chamadas de glândulas pedais, que produzem um muco que o animal libera no ambiente a fim de diminuir o atrito da locomoção. Algumas espécies, como por exemplo os moluscos bivalves, o pé ele tem a forma de uma lâmina, uma forma de um machado, daí o termo pelecípoda, que ele usa para ou se fixar junto a um ambiente mole, como areia, como lodo, ou produz uma secreção córnea denominada biço. O biço é como se fosse um cabelinho, tá, liberado pelos mexilhões para que o animal consiga fixar-se ao costão rochoso. Agora, os alunos sempre perguntam, e o aspecto nervoso desse organismo? Veja bem,
Nesta região, você nota a região cefálica, a cabeça dele. Se você tem a região da cabeça aqui, né, visto que o animal tem simetria bilateral, eu tenho aqui, olha só, posicionado nessa região, junto aos órgãos sensoriais, aos olhos e ao tentáculo sensorial tátil, massas de neurônios posicionadas aqui. Essa massa neuronal é chamada de gânglio cefálico ou gânglio cerebroide. Temos um gânglio direito e um gânglio esquerdo. E a partir desses dois gânglios cerebroides, formam um cordão nervoso, direito e esquerdo, que forma-se aqui, ó, nessa região, um anel ao redor da região esofágica. E a partir desse anel nervoso na região esofágica, todo o corpo do animal será inervado por meio de dois cordões nervosos longitudinais que se apresentam na região ventral, caracterizando, portanto, nos moluscos um tipo de quê? Um tipo de sistema, tá? Que vai ser um sistema nervoso formado de gânglios. Portanto, é um sistema nervoso do tipo ganglionar que se posiciona junto à região, o quê? A região ventral desses animais, tá? Bom, então falamos de sistema digestório, de sistema respiratório, de sistema nervoso, sistema circulatório, de sistema excretor. Falta o quê? Falta o sistema reprodutor desse animal. A reprodução dos moluscos é algo que merece uma segunda lousa que veremos a seguir. Então, pessoal, quando se fala de reprodução de moluscos, a pergunta que mais me vem à mente é a seguinte, tá? Por que não se pergunta sobre reprodução de moluscos em provas de modo geral? Simples. Porque, veja bem, quando você fala em reprodução de organismos de modo geral, animais, você tem organismos monóicos. O que é um organismo monóico? Mono, oikos, casa. Uma casa para os dois sexos. Então, um organismo monóico é aquele organismo que vai no mesmo corpo apresentar gônada masculina, o testículo, e vai apresentar a gônada feminina, o ovário. E se eu não tenho um animal monóico, eu tenho um animal o quê? Dioico. Di, dois, oikos, casa. Duas casas. Uma para a gônada feminina, que é o ovário, e uma para a gônada masculina, que é o testículo. Tá? Os animais monóicos são também genericamente chamados de animais hermafroditas. Essas espécies podem mecanizar dois tipos de reprodução. Elas podem fazer uma autofecundação, como por exemplo uma tênia realiza, ou pode fazer uma fecundação cruzada. Dois organismos se unem e um fecunda o outro. Tá? É o que acontece, por exemplo, numa minhoca e é o que acontece em algumas espécies, por exemplo, de plateumintes, como a planária. Tá? Já quando você fala em animais dioicos, você tem animais dioicos com dimorfismo sexual. Ou seja, quando você pega o animal macho e o animal fêmea, você distingue pela morfologia externa quem é o macho e quem é a fêmea. Já existem animais dioicos que não apresentam dimorfismo sexual. Você, por exemplo, já deve ter andado numa praia e visto ali um esqueleto, tá? De uma bolacha da praia. Dá para saber se é macho ou se é fêmea? Não, não dá, porque embora existam machos e fêmeas, esses animais não possuem dimorfismo sexual. Já você e o seu companheiro, a sua companheira, tá? O seu namorado, sua namorada, seu pai e sua mãe, você identifica quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino, pela morfologia externa. Isso é um animal com dimorfismo sexual. Se o animal tiver dimorfismo ou não, tá? Ele pode mecanizar duas formas de fecundação. A fecundação interna, quando o macho dessa espécie apresenta um tipo de órgão copulador e coloca o gameta dentro do corpo da fêmea. E existem espécies que desenvolvem a chamada fecundação externa, como por exemplo a maioria dos sapos, a maioria dos peixes ósseos, que lançam seus gametas na água e ali eles vão se encontrar.
Agora, independentemente do organismo monóico fazer fecundação cruzada, do organismo dioico, tá, ter fecundação interna ou externa, seu desenvolvimento pode ser um desenvolvimento do tipo direto. Significa dizer que ele não apresenta forma ou estágio larval. Quando o filhote nasce, ele nasce morfologicamente idêntico ao animal adulto, só que em tamanho reduzido. E as espécies podem apresentar desenvolvimento indireto. Significa dizer que esse organismo ele passa por um estágio ou vários estágios larvais, onde uma larva, tá, ele é um organismo que é morfologicamente e muitas vezes fisiologicamente diferente do animal adulto. Vamos pensar, por exemplo, no girino. O girino, ele é diferente de um sapo adulto do ponto de vista morfológico e fisiológico também. O girino respira por meio de brânquias e o sapo adulto tem respiração pulmonar cutânea e bucofaringiana. O girino, ele se locomove através de nadadeiras, enquanto o sapo adulto apresenta as suas 4 patas. O girino excreta amônia, já o sapo adulto elimina a ureia. Então veja que a fase larval, o organismo não é só diferente pela morfologia, mas a sua fisiologia também. Onde nós queremos chegar? Quando se trata do grupo da reprodução, olha só, da reprodução dos animais que estamos tratando, que são os animais que pertencem ao filo Molusca, tudo isso é possível. Então você tem espécies monóicas, você tem espécies dioicas. As dioicas com dimorfismo, sem dimorfismo, com fecundação interna e externa, com desenvolvimento direto ou indireto. Então é muito difícil um examinador solicitar, por exemplo, de um candidato no vestibular para descrever a reprodução de moluscos, porque tudo isso aqui é possível. Tá ok, pessoal? Olha só que a gente encontrou, cara. Uma lula. Loligo brasiliensis, um molusco cefalópode. Um animal ainda pequenininho, um animal filhote. Mas como você pode notar, essa espécie apresenta essas manchazinhas escuras, que na verdade são células de pigmento, chamadas de cromatóforos, que o animal se utiliza para fazer o processo de defesa. Ele altera a sua cor mediante ao substrato onde ele está. Nesse grupo dos moluscos, existe como nós dissemos no começo, uma grande diversidade morfológica e fisiológica. E nessa diversidade nós temos um total de 5 classes. Dessas 5 classes, 3 são mais importantes. Classe gastrópoda, classe bivalva e classe cefalópoda. Veja que nesses animais, embora morfologicamente distintos, as porções básicas de seu corpo se repetem. Veja, nos bivalves encontramos o exoesqueleto produzido pelo manto, que é a concha. Então, essa parte aqui corresponde ao exoesqueleto, que é a concha, e essa porção amarela, que forma uma dobra de um lado e uma dobra do outro, corresponde à cavidade do manto. Veja que nesse animal, tá, esta dobra também ocorre nessa região posterior e nessa região anterior, também formado a cavidade do manto, tá? E nesse organismo, tá? Olha só, a dobra do manto faz aqui e recobre completamente o corpo desse animal. Aí, nós observamos, veja, os filamentos branquiais alojados nessa cavidade do manto. No caso dos moluscos bivalves, nessas cavidades encontramos uma série de filamentos branquiais, tá, que estão ligados ao meio externo, quando as válvulas se abrem, a 2 sifões. Um sifão de entrada de água. Este sifão ele vai ser denominado de sifão inalante. E esse outro sifão, que ocorre junto a essa região, sifão exalante. A água do mar ou a água de um lago vai penetrar na cavidade do manto, vai circular por essa região, dela é retirado o oxigênio, é retirado o alimento e é eliminado por aqui. Neste caso, num molusco gastrópode aquático, pelo espiráculo eu tenho a entrada de água que banha as brânquias e essa brânquia remove o oxigênio. Se ele fosse um gastrópode terrestre, lembramos, tá? Essa estrutura aqui seria chamada de saco pulmonar. Já nos moluscos cefalópodes, eu tenho essa região aqui também, onde eu tenho aqui nessa porção
uma cavidade do manto alojada junto a essa região do espiráculo. Ele relaxa o manto, a água entra, banha a brânquia, ele remove pela essa brânquia o oxigênio e ela vai ser eliminado, a água vai ser eliminada com o gás carbônico. Então note que em todos temos cavidade do manto, alojando-se as brânquias usadas para, nesse caso, nutrição, nesse caso e nesse caso, tá? Respiração, assim como aqui é usado para respiração também. Olha, dá uma olhadinha no trato digestório desse animal que compõe uma porção da sua massa visceral. Olha, eu tenho aqui, ó, alojado nessa região a passagem de água e essa região corresponde à boca do animal. Dessa boca vem um pequeno esôfago, o estômago, a glândula anexa chamada de hepatopâncreas, o intestino do animal desembocando na outra cavidade onde existe o ânus. Dá uma olhadinha no cefalópode. A boca do animal aqui, provida de uma rádula modificada, na forma de um bico córneo. Pega o alimento, leva o alimento para o estômago, onde pelo hepatopâncreas recebe as enzimas, digere o alimento, absorve e o ânus desemboca aonde? Na cavidade do manto. Quando o animal contrai essa região, além da água sair, que é usada para a eliminação do CO2, também as fezes são eliminadas. Ou seja, nesse caso e nesse caso, veja, o ânus está junto à cavidade do manto. Não é de coincidência acontecer aqui também. Boca provida de rádula, o estômago aqui, vamos botar aqui o hepatopâncreas, veja os mesmos órgãos, e intestino desembocando aqui, junto à abertura da cavidade do manto, onde temos o ânus desse animal. Então note que em todos os moluscos encontramos a concha, o manto, a dobra do manto, alojando a cavidade do manto, nesse caso com brânquias, um tubo digestório, que será um tubo digestório completo, que em todos esses animais compõe a sua massa visceral. Além, obviamente, do pé, que nesse caso produz secreções para deslizar junto ao substrato. Nesse caso, é utilizado para tomada de alimento e nesse caso dos moluscos bivalves, também chamados de pelecípodas, tem a forma de uma lâmina, a forma de um machado, que ele usa para se fixar, principalmente junto a um substrato mole, a um substrato como, por exemplo, um substrato arenoso ou areno-lodoso. Então veja que, embora sejam animais que pertençam à mesma categoria, a sua diversidade morfológica é muito grande, mas todas as categorias apresentam as mesmas características morfológicas, que são pé, manto, massa visceral, cabeça e concha. Espero que você tenha gostado e curta o nosso canal. Um abraço. Esta é uma espécie que vive na zona entre marés, entre a maré alta e a maré baixa, chamada de zona intertidal. Essa espécie é chamada de taís. Quando esse animal está preso ao costão rochoso, através de uma secreção que ele libera pelo pé, ele vai encarar num determinado momento do dia ou da noite a maré baixa. Então o que ele faz? Ele contrai a região do pé ventral e ao contrair a região do pé ventral, ela tem uma pequena concha que funciona como se fosse uma tampa, um opérculo, que ela vai fechar hermeticamente o seu corpo no interior da concha, formando um oceano privado até que a próxima maré alta chegue, mantendo umidade junto ao seu corpo. E no próximo episódio, a primeira parte do tão esperado Filo dos Artrópodes.